nós cantamos para este povo, com a viola e o cavaquinho, nós visitamos as famílias do Lará, sempre acordando os vizinhos. Santo Rei desceu do céu, visitando o seu povo, trazendo as boas festas do Lará, o Natal e o Ano Novo. Olá, gente, eu sou José Oliveira Dias, chegando aos 80 anos já, e vou falar um pouquinho sobre a minha caminhada no trabalho, no casamento, no Terno de Reis, na música em geral principalmente. Eu sou filho de Oliveira Moisés Dias e da minha Ana Maria Correia, que nasceram na cidade de Tubarão. E lá aconteceu o casamento e nós éramos em 10 filhos, 7 mulheres e 3 homens, e 5 nasceu lá em Tubarão e 5 nasceu aqui na região de Nova Trento, Leoberto Leal, por ali. E o meu pai, 1931 para 32, eles vieram de mudança ali para o interior de Nova Trento. Vieram de carro de boi, eles viajaram, segundo ele contou, viajaram mais ou menos 15, 16 dias. E ali eles foram lá para bem no interior. Meu pai já tinha o irmão dele, tio Ercílio, que morava ali. E aquela época era terra do governo, e daí então cada um chegava lá e se apossava de um pedaço de terra lá e se fazia, criava os filhos. E foi ali que então foi nascendo os outros filhos do meu pai, e inclusive eu, que sou o penúltimo da família, nasci também ali na localidade no interior de Nova Trento, em 1941, em julho daquele ano. E então nós ficamos ainda ali, e daí saímos, eu saí com 4 anos, 1945 nós se mudamos para a localidade de Blink, que hoje pertence ao município de Presidente Nereu. E ali nós moramos por 11 anos e eu cresci já desde pequeno, que era a tradição da época, já ir para a roça, trabalhando na roça, que num lugar onde não tinha energia elétrica, não tinha rádio nem televisão, ninguém sabia o que era o nome. E ali com a idade de 12 anos eu ganhei um cavaquinho do meu pai. Ele me deu de presente porque eu gostava muito de música. E tinha uns vizinhos lá que tocavam gaita, aquela gaita de ponto, violão, cavaquinho, pandeiro, família Junklaus. E eu ouvia aquele som dos instrumentos deles, aquilo me fascinava, né? Ficava, se eu pudesse, quando estava tocando, se eu pudesse estar lá pertinho,
para ouvir, aquilo era o gosto, era o que a gente ouvia de música, era aquilo, porque naquele tempo existiam as domingueiras, em casas particulares, salão não existia, né? E era na base da gaita, o violão, o cavaquinho e assim é o que a gente ouvia. Depois, mais tarde, daí um vizinho nosso lá, que tinha um boteco, né? Comprou um rádio, a bateria, mas era assim, a bateria descarregou, tem que carregar de novo. Então eu me lembro muito bem que o pai e a mãe às vezes iam de noite lá, que tinha o programa Tonico Tinoco, Lourenço Lorival, a rádio à noite, mas nós não podíamos ir juntos, porque nós éramos pequenos, tinha que ficar em casa. Era a hora daquela. E daí, quando chegava final de ano, meu pai que cantava um pouco Terno de Reis e acompanhava, gostava de acompanhar, e tinha os vizinhos que cantavam Terno de Reis, então quando chegava o final do ano, o meu pai saía acompanhar, e todo ano eles iam lá em casa cantar. E aquilo também foi entrando assim no meu gosto pela música, que fazia parte, que era o sertanejo raiz, que era o caipira, que os vizinhos cantavam, e o Terno de Reis. Então, depois de eu ser um pouquinho mais lá com 12, 13 anos, o pai, em umas casas ali perto de casa, ele permitia até que a gente fosse junto, né, para ver. Tinha o boi de mamão, tinha a cabritinha, que tinha os palhaços, que lá no galinheiro pegar uma galinha, ou roubar ovo. Era o que a gente via, né? E o que a gente tinha de divertimento naquela época? Eu mais um irmão mais novo, já em memória, o Valdemiro. E o nosso divertimento era jogar bola, né? Quando tinha, né? Quando tinha. Tinha um campo de futebol lá perto e na época de inverno, que dava muitas frutas nos pés, era caçar de fundo, né? E era nosso divertimento. Daí a gente veio para Blumenau, influenciado as fábricas, grandes indústrias daquela época, que quem viveu aquela época, a empresa industrial Garcia, Artex e mais outras empresas, grandes empresas de Blumenau, lembra muito bem. Então nós chegamos aqui e influenciado pelo trabalho, que principalmente era carente de funcionários, empresas, e quem vinha do interior era muito bem-vindo. E eu me lembro que nós chegamos aqui dia 21 de junho de 1956. E dia 2 de julho eu já comecei a trabalhar na empresa Garcia. Nós já tinha duas irmãs que trabalhavam ali, já era conhecido, então elas já falaram lá com o contramestre. Ele disse, não, a hora que eles vierem para cá, se ele tiver 14 anos, nós temos emprego para ele. Aí comecemos a trabalhar e moramos na rua Gustavo Maier e não tinha energia. Aí começamos a trabalhar naquela época das 6 às 2 da tarde, e a gente tinha que ir de pé, levantar cedo e ir para o trabalho. Então logo que nós viemos para cá também, veio uma outra família que era lá do litoral, o seu Nelson Serpa, mas a sua esposa Maria, que gostavam, ele tocava cavaquinho, e eles cantavam Terno de Reis, porque o litoral é muito forte. E daí a gente logo fez amizade e começamos a cantar, né? Eu que gostava muito. E de um modo geral, outros vizinhos também, um outro tocava violão. E o campo musical para mim foi maravilhoso. E eu comecei logo a aprender. E daí
cada Natal que vinha a gente saía cantar. Aí depois eu já trabalhava na empresa Garcia, daí com 17, 18 anos eu comecei a aprender a tocar uma gaitinha, comprei uma gaitinha, comecei a aprender, e naquela época não existia o toca-disco, não existia essas coisas assim, esse aparelho não existia aqui para nós. Então quando eu sabia tocar 4, 5 músicas, cada aniversário que tinha, ou mesmo já de um tempo depois, casamento, o pessoal vinha me buscar e eu já não parava mais um sábado em casa. E daí formamos um grupinho aqui com 5 ou 6 componentes, o Nelson Cru, o Paulo Bernardes, o Amor Silensky, e começamos a ensaiar, e daí já as coisas começou um pouquinho a evoluir um pouquinho, né? Daí a gente já era mais jovem, já estava com 18 anos, daí já começava a namorar, a gostar das meninas, e numa dessas eu encontrei a minha esposa, que a gente é casado até hoje, né? A Doraci Dias, que no ano que passou, em agosto, a gente completou 60 anos de casado, né? De matrimônio assim, é uma pessoa maravilhosa, uma mãe de família exemplar, e esta é a nossa vida até lá. E daí depois, então, logo veio vindo os filhos, veio o Luiz Carlos, que é o mais velho, e veio a Maria Tereza, o Jorge Roberto, o Marcos Aurélio e o Márcio. Então, desses 5, o Luiz Carlos não é músico, mas trabalha com música, tem uma empresa de sonorização e nos dá apoio para a família Dias. E a Maria Tereza toca violão, é professora também. O Marcos Aurélio tocou tempo em bandas, muito capaz na música. O Jorge Roberto é o que toca cavaquinho no grupo Família Dias. E o Márcio, que é o mais novo, ele é maestro, que formou-se em música, estudou no Teatro Carlos Gomes, Escola Superior de Música, e formou-se maestro, arranjador, e tem um estúdio de gravação, é tecladista e contrabaixista. Sempre também tocou em banda. E daí, nessa época, é que a gente, logo depois do casamento, é que daí a gente começou a tocar em família. Daí veio os sobrinhos, os filhos foram crescendo, né? Um foi aprendendo a tocar um instrumento, outro. O meu sobrinho mais velho, que é o Zé Valdir, é o filho da minha irmã mais velha, Maria, e ele já cantava música sertaneja com o seu irmão Inácio, e também foi incorporando a família Dias, e assim, a cabo de 2 ou 3 anos, a gente tinha o suficiente para formar um grupo de terno de reis só na família, e também no sertanejo, que o sertanejo raiz sempre caminhou e sempre caminha paralelo ao terno de reis. Bem, gente, falando na família Dias, através das suas cantorias do terno de reis, ela é um tanto conhecida
posso dizer assim, no Brasil inteiro, porque o nosso trabalho vem desde o ano 2000, quando a gente começou e resolveu de registrar nossas cantorias em um primeiro CD. E tal qual foi a nossa surpresa, que foi muito além do que a gente imaginava, que a gente queria deixar registrado, né, as cantorias do Terno de Reis naquele um CD. E, para nossa surpresa, sim, o pessoal já no outro ano já nos cobrava o segundo CD. E a cabo de 2 anos, então, em 2002, a gente gravou o segundo CD. 2004 a gente gravou o terceiro. 2005 gravamos um sertanejo raiz, que a gente cultua. 2006 a gente gravou mais um CD de Terno de Reis. 2007 gravamos o primeiro DVD. 2008 mais um Terno de Reis. 2010 também mais um Terno de Reis. E 2002 a gente gravou o segundo DVD. 2014 a gente fez uma gravação diferenciada, que a gente gravou um CD sertanejo religioso. E 2016 a gente gravou mais um CD. E 2019, então, nós gravamos um CD, uma coletânea com 20 músicas, no nosso evento de 100 anos de cantoria da família Dias, que a gente começou, segundo a informação do meu pai, em 1919, na mocidade dele, e 2019, então, se completou 100 anos. E então a gente fez um pequeno evento, efetuou um pequeno evento, como é de conhecimento de muita gente, e a gente então lançou um CD com 20 músicas, sendo 14 músicas que a gente já tinha gravado. Fizemos uma coletânea das mais que a gente achou, e 6 a gente então são músicas inéditas. E desses 11 trabalhos que a gente tem gravado, a gente deve ressaltar que mais ou menos 95% são músicas do próprio grupo, componentes do grupo, destacando-se principalmente o meu sobrinho Zé Valdir, que toca viola no grupo, que ele nasceu com o dom, além de cantar e tocar viola, também de compor. Então, a maioria das músicas são de autoria dele. E, paralelo a esse trabalho musical, eu também participei durante 10 anos de 1960, 1970, da equipe de ciclismo do Amazonas Sport Club, ao qual tivemos o prazer de ser campeões estaduais algumas vezes. Também, paralelo a todo esse trabalho, eu trabalhei também em alguns grupos musicais, começando pelos Dinâmicos, depois Society Musical Band, depois a banda Baden Blue, e em 2002 eu resolvi de me aposentar das bandas. Foi o ano também que eu, depois de trabalhar 32 anos e meio na empresa Garcia e depois Artex, me aposentei, e daí vou me dedicar ao grupo Família Dias de Terno de Reis, né, que a gente tinha iniciado no ano 2000 com o primeiro trabalho gravado. Em 2002 a gente já estava gravando o segundo, e daí eu achei que eu tinha que me dedicar à família, que era o que realmente eu gostava, além de estar fazendo musicalmente o que eu tinha no sangue, posso dizer, e tenho, né?
e junto com a família melhor ainda, né? E então a gente agora estamos em 2021 e estamos aí passando por uma epidemia muito ruim, mas logo logo vai passar, e por enquanto a gente está com a viola parado, mas daqui a alguns dias a gente vai começar tudo de novo. Claro que parada ela não está, porque de vez em quando a gente se reúne, pega e toca e não pode parar. Bem, gente, era isso aí. A gente tem história para mais tempo ainda, mas no momento, amém. Obrigado, nosso querido mestre, meu querido tio José Dias, por nos conceder esta valiosa entrevista. Homem, Deus que te ilumine para que você continue nos mostrando esse seu legado de vida tão valioso, riquíssimo. Muita saúde. Amém. Amém para nós, e a ideia foi sua. Obrigado. Obrigado para todos que assistem esse vídeo.